Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sem spoilers sobre Tempestade de Cristal. Olha só, gente, não fazem nem 8 horas que eu concluí a leitura deste livro e eu pensei, eu preciso contar pra eles tudo que eu achei dessa história. O cliffhanger final foi algo assim que eu não esperava, que me pegou literalmente de jeito e eu tô muito sem saber o que falar. Se você ainda não conhece a série Queda dos Reinos e não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards pra você ir lá e assistir os 5 motivos pra ler e conhecer essa série incrível da Morgan Rhodes. A série tá acabando, o último livro vai ser lançado nesse ano lá fora e provavelmente aqui no Brasil vai ser lançado entre maio e abril do próximo ano. É o 6º e último livro da série Queda dos Reinos. A gente não vai ter outros livros, nem derivados, nem spin-offs, porque a Morgan Rhodes ainda não falou nada sobre isso, então a história vai se concluir mesmo no 6º e último livro, mas eu tenho uma reclamação a fazer. O último livro vai ter 400 páginas, ou seja, aqui no Brasil vai ter por volta de 390 ou 380, eu não sei como é que eles fazem essa contagem de número de páginas, é muito pouco para uma série que tá cheia de coisas, que tem muita coisa mesmo para ser concluída, mas eu acho que essas 400 páginas vão ser muito bem aproveitadas pela Morgan. Ela é uma autora assim que sabe conduzir os personagens dela. Eu acho que vai ser tudo na medida certa, mas eu confesso pra vocês que o meu coração tá um pouco triste. Eu não sei muito bem como expressar esse meu amor por essa série, porque é uma série tão gostosa e eu tenho certeza que a Morgan Rhodes não vai decepcionar porque ela é uma autora maravilhosa. O fogo que nos deixa ocos é o que permite que sejamos preenchidos com força e poder onde antes não tínhamos nada. Talvez devêssemos brindar a esse fogo. Sem ele, não ameaçaríamos aqueles que talvez queiram limitar nosso potencial. Já que eu tive que reprimir a minha vontade de contar spoilers pra vocês, porque esse livro teve muitos spoilers, e spoilers grandes demais, teve muitos acontecimentos e que vão dar assim um direcionamento bem legal pro último livro que vai sair no próximo ano. O início dele é um pouquinho diferente assim dos outros, porque ele não chega assim já chutando portas, não tem grandes acontecimentos, mas a gente tem um acontecimento que teve em Maré Congelada mais pro final do livro, que provavelmente vai assustar algumas pessoas, porque assim, as coisas se complicaram, mas se complicaram de uma maneira que eu realmente perdi o controle de mim lendo esse livro, principalmente no final, com o tanto de ação e suspense que a autora criou. Eu não estava com o meu emocional preparado para 1 da manhã você me deixar algumas bombas assim em aberto, porque esse foi o livro em que a Morgan deixou assim a história mais em aberto, sem a gente saber o que pode acontecer no último livro. Junto com as grandes revelações que a gente tem nesse livro, a gente também tem grandes consequências para os nossos personagens. Magnus, Lúcia, Cleo e Jonas estão mais incríveis do que nunca, mas principalmente o Jonas. A gente sabe que a Morgan sempre deu uma atenção a mais pro Magnus e pra Lúcia, mas nesse livro em especial a atenção se voltou mais pro Jonas e pra Lúcia. O Jonas tem um papel muito importante em Tempestade de Cristal e eu gostei muito disso porque ele parou de ser o personagem trouxa, bobão assim que a gente conhecia, porque agora as coisas ficaram muito sérias e o Jonas precisa ter maturidade suficiente pra lidar com isso. Já a Lúcia, talvez a Lúcia seja um grande problema, mas eu acho que ela é a solução pra essa história. Eu gosto muito dessa personagem e no meio de tudo isso a gente tem um nível de drama bem grande com relação ao Magnus e também com relação a Cleo. Eles são personagens bem opostos, mas que em alguns momentos acabam se complementando. A Cleo sempre carregou nas costas o nível dramático da série Queda dos Reinos, então assim, a gente não pode culpar ela por não ter mudado tanto assim do primeiro até o 5º livro agora, e eu acho que provavelmente ela não vai mudar muita coisa lá no 6º livro, mas o Magnus é o grande trunfo dessa série porque ele começou de um jeito, aí ele mudou, aí ele ficou de um jeito totalmente diferente, aí ele tá desse jeito agora, assim, que a gente não sabe muito bem se ele vai realmente fazer tal coisa ou se ele vai deixar isso de lado. Diante de tudo isso que eu disse pra vocês, tem um aspecto muito importante com relação à série toda Queda dos Reinos que a gente precisa conversar, que é a narrativa da Morgan Rhodes. A gente sabe que a série Queda dos Reinos é high fantasy, é alta fantasia, que envolve mundos medievais, que envolve continentes, que envolve magia, que envolve batalhas, reis, rainhas, e a gente sabe também que esse tipo de fantasia é muito difícil de ser escrito, porque o universo é um mundo muito complexo e isso acaba exigindo um nível diferente de narrativa. Você tem que ter uma coisa bem mais rápida, uma coisa mais densa também, e eu diria que a Morgan Rhodes tem isso, mas ao mesmo tempo ela consegue simplificar as coisas. É o tipo de fantasia que se você tiver 15 anos você vai adorar, se você tiver 16 mais ainda, 17 também, 18, 19, 20. Eu tô com 21 anos e eu amo essa série de paixão, eu sou extremamente viciado na narrativa da Morgan Rhodes. É algo muito simples que a
aproxima a gente do universo dela, dos personagens dela. Eu já vi algumas pessoas comentando que às vezes sentem falta um pouquinho da densidade nas histórias da Morgan, que tem muita coisa a ser explorada, mas que ela acaba assim deixando de lado porque talvez não seja esse o foco principal da história dela. E eu me sinto bem com isso. Eu acho que é o tipo de história que ela se propôs a fazer, então é isso que ela tá entregando pra gente. Ela nunca foi uma autora que disse, olha, eu vou fazer umas coisas assim bem doidas pra deixar vocês muito ansiosos, mais malucos do que eu já deixo, e vocês vão aceitar isso. Não, ela se propôs a fazer uma história acessível pra todo mundo. É por isso que eu digo pra vocês, se vocês querem começar a ler High Fantasy, ler livros que envolvem mais magia, que envolvem reinos e tudo mais, Morgan Rhodes e A Queda dos Reinos é o livro que vai inserir vocês nesse mundo da melhor maneira possível. Foi a partir desse livro que eu me senti assim totalmente preparado pra encarar novos mundos, como por exemplo Trono de Vidro, que é bem diferente de A Queda dos Reinos, porque Trono de Vidro tem uma complexidade e uma densidade bem maior, mas a série é realmente muito boa. Como eu não posso dar spoilers pra vocês sobre Tempestade de Cristal, é basicamente isso que eu tinha pra falar. Os personagens estão muito bons, a gente tem uma descoberta com relação ao Jonas que vai mudar muito o rumo dessa história, e como ele é meu personagem favorito, eu gosto muito dele, foi muito legal de ver essa importância que ele sempre teve na série A Queda dos Reinos, mas a gente nunca percebeu, a gente nunca deu muita atenção a ele, apesar de ele ser um personagem favorito. Eu sempre acabava deixando ele de lado e pensando na história dos outros, mas agora eu vi que Jonas sempre teve importância, ele sempre foi o verdadeiro protagonista dessa série. Então obrigado, Morgan Rhodes, por esse presente. A Mara é outra personagem que eu odiava nessa história, mas que agora talvez eu esteja começando a gostar dela, começando a entender ela. E a gente também tem a aparição de novos personagens nesse livro que vão mudar o ritmo e todo o universo que a gente já conhecia. Nesse livro a gente também tem uma breve discussão sobre a mulher ser submissa ao homem, então é muito legal de ver isso nessa história, e por mais breve que seja, eu acho que a Morgan conseguiu trabalhar muito bem com a Cleo, com a Lúcia e com a Mara, então vocês vão gostar bastante disso. Foi um ponto muito alto pra mim na história, e eu só sei dizer isso pra vocês. Eu planejava contar muito mais da história, mas eu não quero estragar a experiência de vocês. Meu coração tá muito apertado com as coisas que aconteceram, eu senti muito o impacto dessa história na minha vida, eu não esperava por isso, por essas revelações, e por mais que algumas pessoas pensem, nossa, mas A Queda dos Reinos não é tudo isso, Leonardo, é um livro assim mediano, ok, você gosta, beleza, mas eu me apeguei tanto a essa história que infelizmente eu não consigo ser imparcial com relação ao julgamento dela, então vocês me perdoem, mas aqui no canal eu falo muito com o meu coração, e muitas vezes para algumas pessoas ele não é muito justo. Leiam, tirem as suas próprias conclusões. Se vocês já leram e gostaram no mesmo nível, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais do que eu, deixem aqui nos comentários, mas cuidado com os spoilers, porque tem gente que ainda não leu, então não vamos estragar a experiência do amiguinho, porque isso não é legal. Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui, deixem um joinha de vocês ali embaixo se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, ativem as notificações, e eu espero ter conseguido passar pra vocês as minhas impressões com relação à Tempestade de Cristal. E é isso, gente, sério, eu gostei muito do livro, eu sou apaixonado pela Morgan Rhodes, pelos personagens dela, e não existe nada melhor no mundo do que isso, do que você se apegar a personagens, a uma série e ela te impressionar sempre. Então eu sou um leitor feliz, eu sou um leitor muito grato à Queda dos Reinos por ela ter me encantado, e é isso. Tchau!